Olha, tão logo tomei conhecimento, foi feito contato com o ministro da Justiça, que é um delegado da Polícia Federal, Anderson Torres, para que ele acompanhasse o caso, se deslocasse para perto do episódio, como ele foi para Juiz de Fora, e disse para ele que o tratamento dispensado ao senhor Roberto Jefferson deveria ser o de bandido, porque quem atira em policial, bandido é. E, obviamente, eu não poderia falar nada mais com a imprensa, porque a captura do Roberto Jefferson estava em andamento. Obviamente, se eu tivesse falado qualquer coisa mais cedo para a imprensa, a não ser uma nota que eu dei nos meus tweets, tá, eu poderia estar comprometendo o bom andamento da operação. Obviamente, tem gente aí, em especial outro candidato, o Fujão, que a gente poderia estar combatendo aqui, quer tirar proveito político disso. Primeiro, ele diz que o Roberto Jefferson coordena a minha campanha e é meu amigo. Ele não coordena a minha campanha. E não tem nada de amizade. Tanto é verdade que agora, em meados de setembro, ele entrou com uma queixa-crime contra o Superior Tribunal Militar, contra a minha pessoa e o do senhor ministro da Defesa por prevaricação. Ou seja, quem me processa não pode alguém achar que ele é meu amigo. O que ele fez, o que ele queria aqui, o que ele está querendo, buscando da justiça militar, são questões ligadas ao autoritarismo. E o nosso governo não se presta a isso. Agora, no mais, eu quero deixar bem claro, repudio também a maneira como o Roberto Jefferson se referiu à senhora ministra Carmen Lúcia. Nenhuma mulher deve ser tratada dessa maneira. Agora, deixo claro, a jornalista Bárbara Gância, jornalista, ofendeu a minha filha no dia do aniversário, no dia que ele estava completando 12 anos, com um palavreado mais forte ainda do que o Roberto Jefferson se referiu à senhora Carmen Lúcia. Também, há poucos dias, a senhora Sâmia Suragi, procuradora-geral do Estado de Alagoas, se referiu à primeira-dama, minha esposa, Michele Bolsonaro, como vagabunda. Ou seja, nós somos vítimas do crime de ódio dessas pessoas, e não o contrário, como o Fujão aqui deixa transparecer e me ataca de forma caluniosa. Nós não passamos pano para ninguém, diferentemente do Lula, que quando Roberto Jefferson delatou o Mensalão, delatou inclusive José Dirceu, o Lula simplesmente passou pano para tudo isso. Nós não somos amigos, nós não temos relacionamento e tratamento para pessoas que são corruptas ou agem dessa maneira, como o Roberto Jefferson agiu, xingando uma mulher e também recebendo a bala policiais. O tratamento que será dispensado pelo governo Jair Bolsonaro será de bandido. Assim foi feito, ele foi detido agora, final da tarde, e já encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. No mais, o Anderson Torres não participou, não foi a Levi Gasparian, e a preocupação dele agora, como determinei, é cuidado com os dois policiais que foram vitimados por Roberto Jefferson. Como é que está a saúde deles e como nós podemos melhor acompanhar a recuperação desses dois policiais. Conversei hoje com o Banco Central sobre esse assunto, para me preparar para a possibilidade dessa pergunta. Obviamente, o Pix, o cara não bota a mão no dinheiro. Ele sequestra a pessoa e a pessoa faz a transferência para uma conta. Então, vai para uma conta. Só que essa conta, geralmente, é uma conta laranja ou de aluguel. Então, o Banco Central vai desenvolver um sistema para que todo mundo seja identificado. Poderia ser, não vou dizer que vai ser. Ao você abrir uma conta, que tire uma fotografia sua, você pode mandar pelo Zap para lá até, né? E de modo que essas contas ditas laranja vai ter a fotografia de alguém. Não é possível fraudar isso também? É possível também, mas você começa a fechar o cerco. Agora, deixo claro, não se compara Pix com caixa eletrônico. Você não tem mais o dinheiro em papel no bolso, melhorou bastante. O Pix você pode programar também para ter um limite de saque diário. Isso muita gente já faz isso daí. O Pix, por exemplo, deixou na mão do povo
13 bilhões de reais por ano, porque não paga qualquer taxa. Então, o Pix é algo, no meu entender, excepcional. E, infelizmente, não vamos ter como zerar crimes desse tipo de transações. Mas tenho certeza, como conversado hoje com o Banco Central, brevemente teremos reduzido e muito essa possibilidade. Então, veio para ficar, os Estados Unidos quer o nosso Pix, outros países querem também, como a Colômbia, não sei agora com o novo presidente lá, talvez não queira mais, que o negócio dele é liberar cocaína, ele é amigo do Lula também, que poderia estar discutindo esse assunto comigo aqui. Ou seja, o Pix realmente veio para ficar e nós temos certeza que ele será aperfeiçoado e a população não quer mais falar em fim do Pix. Heródoto, eu peguei o Brasil com sérios problemas éticos, morais e econômicos. Veio uma pandemia pela frente depois, uma crise hídrica, uma guerra lá fora. Mesmo assim, nós arrumamos a nossa economia. Eu tenho um ministro da Defesa, chamado Paulo Guedes, que é reconhecido fora do Brasil. Os números da economia nossa realmente são de fazer inveja para a grande maioria dos outros países. O que ele declarou há poucos dias? Que nós daremos, sim, um aumento acima da inflação para o salário mínimo, para os aposentados e para os servidores. Eu acredito no ministro Paulo Guedes. E olha só, durante a pandemia, quando obrigaram o povo a ficar em casa, contra a minha vontade, nós atendemos a 68 milhões de pessoas com o auxílio emergencial. E as mulheres com o dobro desse valor, que era de R$600. E o Brasil não entrou em crise. Não tivemos aqui a disparada do dólar ou a queda da nossa bolsa. Ou seja, o Paulo Guedes construiu tudo isso para atender aos mais humildes, aos mais necessitados, dentro da responsabilidade fiscal. Se ele falou isso agora, eu tenho certeza que ele tem meios e sabe como botar em prática esse reajuste acima da inflação para aposentados, para pensionistas, para servidores, para militares e para os aposentados também rurais, que é um número enorme que temos no Brasil. Repito, se o PT continuar a administrar o Brasil, pode ter certeza, vocês todos, em especial aí os aposentados rurais, vão perder a sua aposentadoria. Não só revertemos, buscando uma melhor comunicação, bem como as oportunidades, como essa que estou tendo aqui, da gente mostrar o que nós fizemos. Parece que é o governo que só tinha notícia ruim. Isso não era verdade. Tem gente que diz que tem informação, não vota em mim porque eu sou um pouco grosso, porque falo palavrão de vez em quando. E eu tenho falado, falo palavrão, mas não sou ladrão. Eu dou o melhor de mim. A minha educação no interior aqui de São Paulo é o pai que olhava para você e você obedecia. Depois fiquei 15 anos no Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro tem uma boa instrução, mas a educação fica um pouco no segundo plano nos seus exercícios. Talvez a minha forma de agir e ser um pouco rude no palavreado é que afastou algumas pessoas. E eu quero dizer para elas, eu me desculpo, tá? Eu estou fazendo o melhor de mim. Eu sou um gestor. Eu escolhi uma equipe de ministros nunca visto na história do Brasil. Não é o Paulo Guedes apenas, é o Tarcísio, é o Marcos Pontes, nosso astronauta, é a Tereza Cristina, é a Damares, é o Fábio Farias, entre tantos e tantos outros. É o Onique Lorenzoni, lá no Rio Grande do Sul. E são pessoas que deram conta do recado. Essas pessoas passaram por um momento difícil, a pandemia. Nós demos conta do recado. O outro lado, que não é acusado disso, enquanto esteve no governo, só praticou corrupção. Até durante o meu governo, o consórcio do Nordeste, do senhor Carlos Gabas, ex-ministro Dilma Rousseff, desviou 50 milhões de reais, com a conivência de Rui Costa, ex-governador da Bahia.
Ou seja, tivemos nordestinos morrendo por falta de ar, porque dinheiro que era para comprar respirador não foi comprado, foi desviado. Inclusive dinheiro gasto em loja de maconha, e lamentavelmente a CPI não quis investigar isso daí. Então, muitas vezes, toma conhecimento dessas notícias e se exalta. E daí fala um palavrão ou outro. Me desculpa, pô. Mas é a minha indignação. Muita gente se preocupa apenas com o que eu falo e não com o que eu faço. Olhe o Brasil como está, compare o Brasil com o resto do mundo, em especial com alguns países aqui na América do Sul, como a Colômbia, Venezuela, Argentina, Chile, mas lá na região central ali, a Nicarágua. Esses presidentes todos são amigos de Lula. Todos não têm nenhum respeito com a família, nenhum respeito com o dinheiro público. Pegaram os seus países e afundaram os seus países. Chile e Colômbia estão passando um momento difícil na economia há poucos meses da assunção dos seus respectivos ministros. E lá eles falam manso, falam bonito até, são bastante afáveis. Mas, na prática, quem sofre é o povo, com um comportamento manso, mas, na verdade, com ações terríveis para todo mundo. Eu peço a vocês, vocês não estão elegendo um presidente num desfile de etiqueta ou de moda. Só eu estou aqui para servir a minha pátria. Sempre tive orgulho da minha vida de militar, servir a pátria, fardado, e agora estou servindo a pátria de paletó e gravata. Esse é o meu compromisso. Olha como é que está o Brasil. Você vai, por exemplo, anular seu voto? Porque eu falo um pouco grosso, eu nunca paguei vexame em nenhum lugar do Brasil. Um palavrão ou outro acontece aqui dentro, escorrega. Lamento, peço desculpas mais uma vez, mas procuro acertar. E quando erro, me desculpo também. Não tenho compromisso com erro. E eu sempre quis o melhor da minha pátria. E tenho certeza, se Deus novamente me der a honra de ser presidente da República, vamos melhorar mais ainda o nosso Brasil. Se passamos bem por pandemia, crise de falta d'água e guerra lá fora, imagine agora, com a economia ajustada, o que faremos nos próximos 4 anos. Repito, nós somos prejudicados com a pandemia. Só em 2020 gastamos 720 bilhões de reais, passamos dificuldades, a nossa folha vegetativa tem crescido, a nossa dívida externa é monstruosa, acima dos 6 trilhões de reais, e são coisas que não dá para resolver de uma hora para outra. Mas esses números, esses desembolsos, esses pagamentos têm diminuído com o governo Paulo Guedes, que eu considero a economia um governo. Então nós temos feito a nossa parte. O Paulo Guedes quer, em proposta enviada ao Congresso, por exemplo, isentar de imposto de renda quem ganha até R$5 mil. Então, essas propostas são bem-vindas. A carga tributária realmente é enorme no Brasil. Lamento, é uma herança que nós temos e nós temos obrigação de manter esses contratos e não deixar a economia desequilibrar. Também o que o Paulo Guedes tem feito, repito, diminuindo a carga tributária, como os combustíveis, como o IPI de 4 mil produtos, entre outros. Então, nós estamos ajudando, até de forma indireta, diminuir o peso do Estado para com a população. E dizer mais, nós não abrimos quase concurso público nos nossos anos. Não é por maldade, é porque o Estado, cada vez mais, tem dificuldade de honrar suas folhas. A gente quer, muitas vezes, dar um bom reajuste e não consegue. Se bem que a promessa do Paulo Guedes, dar um reajuste pelo menos igual à inflação. Ou melhor, dar um reajuste acima da inflação para o ano que vem. Quando eu assumi, deixo claro, cortamos 30 mil cargos em comissão. Demos exemplo, cortamos na própria carne. Outro partido tinha isso lá, quando governava o Brasil, e até cobrava 30% dos comissionados para o respectivo fundo partidário. Usavam a máquina inchada para arrecadar para o fundo partidário. Nós fizemos diferente. Nunca cobrei 1 centavo, 1% ou 0,1% de servidor comissionado para o meu partido. Então, esse exemplo que estamos dando, dá para resolver?
vamos resolvendo. Desculpa o gerúndio, não tem outra explicação. Aos poucos, nós chegaremos lá. Temos investido muito em pesquisa e desenvolvimento com o Marcos Pontes. Um país que não desenvolve isso está condenado a ser escravo de outro país. Está olhando aqui o Edu para encerrar a conversa. Então, estamos buscando maneira de produzir mais, de fazer mais negócios com o mundo, como o nosso agronegócio, que é um exemplo para o mundo todo, tem feito. Ele não me pediu isso e nem eu ofereci. Conversamos sim. Ele vai assumir o Senado, vai ter uma postura independente, mas estará aberto aos nossos anseios. Ou seja, restabelecemos uma amizade, partindo do princípio que o passado, desculpa aqui o pleonasmo abusivo, né, ficou para trás. Então é isso que acertamos com o Sérgio Moro. E mais ainda, ele tem realmente uma memória sobre a corrupção, sobre Lava Jato, entre outras operações aqui de combate à corrupção no Brasil. Ele sabe tudo o que aconteceu. Há mais de uma centena de pessoas denunciadas. Ele participou, então, e tomou conhecimento do maior escândalo de corrupção da história do Brasil. E ele não quer a volta disso. E ele claramente tem dito que entre eu e o outro, o Fujão, realmente não há base de comparação. Repito, o passado ficou para trás, nos acertamos e vamos em frente. Acima de mim, presidente, acima do Sérgio Moro, senador, estão os interesses da nossa pátria. Tenho certeza que conviveremos muito bem, se Deus quiser, com uma reeleição para o bem do nosso Brasil. Ele, inclusive, tem participado por aí de vários momentos junto à imprensa brasileira, mostrando de o porquê nós devemos decidir por Jair Bolsonaro 22 no próximo dia 30. Tivemos o caso do Jovem Pan. Há 2 anos eu lancei um slogan: Deus, Pátria, Família e Liberdade. Pouca gente deu importância para isso, achando que a liberdade é um bem eterno. Tomar o conhecimento agora que a nossa liberdade está em risco. Agora, deixo bem claro, antes de qualquer crítica ao Tribunal Superior Eleitoral, que, no meu entender, decidiu equivocadamente sobre a censura junto à Jovem Pan, o processo que foi ajuizado lá foi assinado pelo Partido dos Trabalhadores, ou seja, o PT está dando uma pequena demonstração de como seria um possível governo Lula no tocante à censura. E olha, Eduardo, o artigo 220 da Constituição, quando fala liberdade de expressão, é taxativo, que nenhuma lei pode ser criada para cercear o nosso direito de defesa, o de vocês, da imprensa, obviamente, sob qualquer pretexto. Lamentável a decisão do TSE, mas mais lamentável ainda o PT, que provocou o TSE com essa censura em cima da TV e rádio Jovem Pan. Eu perdi poder. Para esse ano serão aproximadamente 19 bilhões de reais, que quem vai distribuir pelo Brasil vai ser o relator. Ele pode achar que tem seus méritos tocante a isso. Eu penso de maneira diferente. Não é o poder pelo poder. Creio que nós possamos melhor distribuir esse recurso. O que é secreto nele é o nome, são os nomes dos parlamentares que indicam o recurso junto ao relator, e o relator apenas notifica o respectivo ministro nosso e ele encaminha esse dinheiro para estados e municípios. Agora, quando falo em nomes, consegui aqui, entrego para você, se me permite, 13 nomes de petistas que usaram desse orçamento dito secreto. Eu falo dito que, na verdade, não tem nada de secreto. É uma lei que foi votada lá no Congresso, eu vetei a lei e o Congresso derrubou o veto. Agora, o que nós temos que fazer é fazer com que estes parlamentares, que indicam o recurso, que mandam o recurso para estados e municípios, que o nome deles seja exposto para todo mundo, até mesmo os próprios parlamentares. Eu fico preocupado, porque eu já fui parlamentar, e eles mesmos não sabem quem o seu colega está indicando para quem. Isso daria aproximadamente aí
16, 17 milhões para cada um por ano. Tem parlamentar que eu sei recebe 2 milhões, o outro recebe 200 milhões de reais. Não tenho poderes sobre o orçamento secreto. Se eu fosse dono deles, como o PT diz, né? Se bem que o PT, todos os parlamentares do PT votaram para derrubar o veto. Eles foram favoráveis ao orçamento secreto. Usam do orçamento secreto. Se fosse para eu comprar voto, como eles dizem, jamais eu daria, né? Se bem que eu não iria comprar voto de ninguém. Mas se fosse usar o orçamento para isso, jamais daria dinheiro para quem nos ataca o tempo todo, como são os parlamentares do PT, PCdoB e PSOL. O senhor tem nomes de outros partidos também? Temos mais também, posso te passar isso daí. Não foi fácil conseguir isso, foi junto ao respectivo ministro nosso, que eles recebem o ofício do relator, mandando recurso para tal estado ou município. E conseguimos, com o trabalho, então, de cada ministro, levantar esses 13 nomes de petistas, para provar que o PT, o Lula, que me acusa de corrupção no orçamento secreto, os seus deputados tem participação e tem mandado recursos para o Estado em cima dessa rúbrica, na verdade chamada de RP9, apelidado de orçamento secreto.